Vamos falar sobre árvore genealógica. Temos duas árvores que crescem separadamente, porém crescem de maneira interligada. Temos a árvore da vida no céu daqueles que alcançaram a salvação e vão estar diante de Deus, e temos a árvore familiar, que é a árvore genealógica, que é a nossa origem, de onde viemos, quem são os nossos antepassados e por que herdamos o que herdamos, sejam de bênção ou maldições. Então temos as árvores daqueles que estão no livro da vida, os que estão salvos, e temos as árvores genealógicas, que é a árvore aqui na terra, que conta a história da nossa família, conta a história da nossa origem, dos nossos descendentes. As árvores são plantadas neste mundo para produzir frutos espirituais. Então, a disseminação, a origem da vida aqui é para que nós pudéssemos voltar nossa vida ao espírito. Então temos uma árvore espiritual e uma árvore material. E ambas se encaixam ou deveriam trabalhar no mesmo propósito. Os que criam seus filhos para as riquezas do mundo acabará por perdê-los na vida espiritual. Então é preciso colocar prioridade na árvore espiritual. Criar a nossa família para entrar no livro da vida, já que as consequências são drásticas no mundo espiritual para aqueles que não buscam a Deus. Então temos aqueles que se perdem na iniquidade e acabam por ser destruídos ou murchado e seca na graça de Deus. Então aqueles descendentes, por exemplo, os descendentes de Caim, tiveram sua história quase que apagada ou pouco contada ou destruída por não estarem no livro da vida. Então aqueles que se perdem na iniquidade diminuem o seu tempo de vida e também sua história espiritual. Enfim, Deus quer que os seus descendentes se mantenham numerosos. Então Deus criou o homem para poder povoar este mundo, para expandir a sua árvore genealógica, já que Deus é o Pai superior da humanidade. E assim por diante, quanto mais a gente se reproduz, maiores são os pais, as mães, e assim também é a árvore dos descendentes de Deus, assim como foi construída a árvore de Israel. Uma boa mulher é essencial para a construção de uma árvore genealógica promissora e frutífera, já que a mulher é a mãe do lar e a genitora. Então, Eva foi a mãe da humanidade inicialmente. Posteriormente, essa posição, principalmente pela árvore espiritual que veio para trazer salvação, se deu através de Maria e do Filho de Deus. Então a importância da mulher se dá no fato de que o solo é até mais importante do que a semente para poder fazer crescer a árvore e poder prosperar. Não basta a semente para plantar, é preciso do vaso, do terreno fértil, capaz de fazer aquela semente de crescer. Então Deus escolhe sobre medida a mãe do seu filho, pois sabia os riscos e as consequências de uma árvore mal elaborada, mal cuidada. Se o vaso, a terra não fosse boa, como que o Filho de Deus poderia se tornar quem ele é? Então, a árvore mal plantada vai ser tortuosa, vai ser infrutífera, e isso quando ela consegue crescer. Então, muitas vezes, uma árvore mal plantada, ela não consegue, além de não produzir frutos, muitas vezes ela nem vinga, não vai para frente. Então, o terreno faz total diferença, pois há aquele que constrói sua casa em areia e tudo desaba na primeira tempestade. Então, aquele que constrói sua casa no solo da rocha, constrói sua árvore genealógica nos braços de Deus, protegido por Deus e pela vontade dele, acaba por disseminar e propagar os seus frutos, os seus filhos, assim como foi a descendência do povo de Israel, Jacó, Abraão e por aí vai. Então todos os patriarcas têm sua semente plantada e difundida. Então a descendência se torna numerosa para aqueles que buscam e seguem a Deus neste mundo. Então a casa construída em terreno fértil, firme, com a proteção do Altíssimo, ela cresce, multiplica e se perpetua por várias gerações. A bênção de Deus ela transborda entre os descendentes, pois além da fonte ser abundante e inesgotável, o rio tem sua nascente limpa, pode se perpetuar pela eternidade. Então, assim como o rio nunca vai secar se a sua nascente for cuidada, as bênçãos de Deus ela tende a transbordar e perpetuar a existência daquelas pessoas e aqueles que estão dentro dessa árvore genealógica. Então, se uma árvore produz frutos, Deus nunca vai querer que essa árvore pare de produzir frutos, principalmente se isso depender dele. Então, Deus tem aliança com a humanidade desde o princípio. E a aliança do matrimônio, ela se refaz como a aliança de Deus com a humanidade. Então, toda vez que uma nova família surge dentro dos princípios do matrimônio, é como se o pacto de Deus com a humanidade se renovasse naquela família. Deus pode perpetuar a espécie humana e sabendo que o homem vai reproduzir os seus vínculos, vai reproduzir os seus ensinamentos e colocar em prática através do seu estilo de vida e daquilo que ele vive e demonstra em tudo que ele faz. Sendo assim, Deus permite construir riqueza tanto no céu quanto na terra.
para as famílias numerosas, para as famílias que preservam a identidade católica, a identidade cristã, a identidade judaica. Então, essa tradição querida por Deus, que se perpetua, sempre vai ser abençoada, independente do ano, da época, da era e do que está acontecendo com o mundo. Então, um dos pedidos de Deus para a humanidade é que nós busquemos construir nossa riqueza no céu, onde as traças não rasgam, onde o ladrão não rouba e o tempo não dá fim. Então, se nós vivermos nossa vida para a materialidade, para as coisas do mundo, infelizmente, nosso tempo vai ser muito curto e no fim não teremos absolutamente nada, principalmente com Deus, já que é Ele que nos dará os frutos e as recompensas espirituais que está na salvação e no reino dos céus. Uma coisa é fato: enquanto houver riqueza e tesouro guardado e conquistado no céu, não haverá espírito de pobreza aqui na terra, pois Deus preserva as boas sementes e aduba os melhores terrenos, mesmo que o mundo se acabe em maldições. Então pode estar tudo horrível, tudo terrível, o mundo no pior estado de pecado, nos fins dos tempos, à beira do anticristo. Enquanto houver tesouro no céu, riqueza construída para o espírito, Deus tende a superabundar a graça e também permitir não faltar nada de material para a humanidade ou para aqueles que vivem em aliança para com Ele. E outro fato é, o tesouro que se seca no céu, ele também vai se esgotar aqui na terra. Então a miséria vem porque o homem se fez miserável no sentido de abandonar a Deus e deixar de lado qualquer bem espiritual que ele tenha dado para ele um dia. O homem que faz pouco caso de Deus, recebe de Deus também pouco caso na sua vida material. Então, aquilo que não se multiplica no céu não faz sentido ser multiplicado aqui na terra. A verdadeira riqueza para Deus somos nós, os seus filhos, a nossa identidade, a nossa descendência, a nossa árvore, a nossa pureza, a nossa ligação para com Ele. E Ele trocaria tudo por nossa adequação à sua vontade. Então a nossa verdadeira riqueza é aquilo que construímos no mundo espiritual. E se um pai e um filho são capazes de brigar, separar, de distanciar-se por causa de riqueza, por causa de bens materiais, por disputas judiciais, por causa de inventário ou qualquer outra coisa, é melhor essa família se desfazer, pois já não há tesouro algum para eles no céu. E é isso que acontece na prática. Uma coisa é ser pobre, outra coisa é o espírito de pobreza. A riqueza deste mundo não agrada a Deus, pois para ele nada lhe valerá. O dinheiro neste mundo não tem utilidade para o nosso Senhor, se não for bem utilizado ou para coisas de caridade, ou para fim de sustentar a graça que Ele nos dá e nos mantém uma vida reta e afastada dos pecados ou qualquer outra coisa. O verdadeiro valor do dinheiro está em seu uso, pois gaste o seu dinheiro em coisas justas, e não para ostentar, não para viver sua vida de acordo com sua vontade, para o pecado ou para qualquer outra coisa. Então, o valor do dinheiro está no valor que nós damos a ele e no uso que damos para ele. Principalmente para o cristão, é no uso, certo? Já que o dinheiro serve para ser gastado mesmo. Então o acúmulo de capital não é nada agradável aos olhos do nosso Senhor, pois não temos domínio sobre o nosso dia de amanhã. Então aquela pessoa que está acumulando capital, está super preocupado com o dia de amanhã, pois não vê utilidade em gastar esse dinheiro hoje. Então, seja por avareza ou por qualquer outra coisa. Então nós não temos esse domínio do dia de amanhã. Estamos fazendo plano com esse dinheiro porque estamos acumulando ele. Então é melhor ter Deus o controle de todos os nossos bens, dando parte de nossos ganhos. Então aqui volta a falar da importância do dízimo ou das primícias, onde nós devemos deixar Deus nos abençoar, dando uma parte dos nossos ganhos para ter parte com Ele e para que Deus se vê numa condição de estar do nosso lado para poder nos prosperar ou nos deixar faltar nada, pois aquele provento que nós damos para a igreja vai servir para as funções que os seus servos o têm. Então, é fácil demais perder os bens que nós conquistamos aqui neste mundo, do dia para a noite. É até mais fácil do que, às vezes, até a perdição de nossa alma. Então as coisas valiosas são as mais fáceis de ser perdidas. Tanto a nossa alma, então, para aquele que busca os bens espirituais, perder a alma é a coisa mais trágica, e para aqueles que buscam os bens materiais, a coisa mais trágica é perder sua fortuna. Sem falar no fato que qualquer coisa que acumulamos neste mundo nos faz estar mais preso a ele. Então aquela pessoa que morre rica, cheia de dinheiro na conta, não vai poder levar nada para o reino dos céus. E muito pelo contrário, aquela fortuna que ele planejava gastar, acaba que mostra o tanto que ele ficou preso neste mundo. Assim como a gravidade nos puxa para o centro da terra, nossa alma pode ser puxada para o fogo do inferno,
que está muito mais próximo do que o reino dos céus e salvação. Então devemos deixar nossa vida focada na busca do reino superior de Deus, da salvação. E as outras coisas poderão nos vir por acréscimo, se esta for a vontade de Deus. Por isso, somente os desapegados e os desprendidos alcançarão a salvação e entrarão pela porta estreita. Então há uma necessidade do desprendimento do homem da sua árvore física, dos bens materiais, para poder alcançar os bens espirituais e também salvação. É provável que Salomão, o homem mais rico deste mundo, tenha se tornado, entre os santos, os mais pobres entre os santos no céu, porque ele aproveitou dos bens espirituais que lhe foi dado ou construído, ou que veio por superabundância, por ser ele o descendente predileto de Davi. Então, a vaidade, o apego do homem aos bens materiais, pode acabar por destruir toda uma descendência, por destruir, amaldiçoar os filhos, os netos, e por aí vai, como aconteceu com a família de Salomão Roboão, e quase custou a própria salvação do rei mais sábio do mundo, que acabou fazendo o papel de tolo no final de sua vida. E talvez aquele que tudo perdeu neste mundo foi o que mais alcançou riqueza no céu, e aquele que praticou a pobreza voluntária por amor ao céu foi o mais rico em sua salvação. E aqui um exemplo dos franciscanos, São Francisco de Assis, o homem que se fez pobre voluntariamente para alcançar o reino do céu e viver a espiritualidade na sua maior pureza, na sua maior graça, em total dependência com o Senhor e alcançando grandes graças, tanto no céu quanto na terra. E o homem deve saber que de Deus nada se tira, nada se rouba, pois de Deus ele vai colocar todas as coisas no lugar e vai se vingar daqueles que praticaram o mal, daqueles que lhe roubaram qualquer coisa que seja, qualquer glória, qualquer bem e qualquer talento que foi mal utilizado. Feliz é aquele que tudo põe em suas mãos e lhe apresenta para Deus, pois receberá dele tudo que lhe foi conservado, e restituirá na providência. Não terá desamparo na terra, no purgatório ou nos céus. Então, o que isso aqui está querendo dizer? Então, precisamos pôr todas as nossas coisas, todos os nossos planos para a vontade de Deus, para que Ele possa analisar, para que Ele possa corrigir, para que Ele possa prosperar e dizer e dar a palavra final do que é certo, o que é errado, o que prevalece, o que não prevalece, o que Ele é a favor, o que Ele é contra. E assim o homem pode se tornar próspero, mais por questão de discernimento do que pela sua própria vontade. É óbvio que Deus não falhará de socorrer aquele que for necessário, que ele achar justo, pois Deus é soberano sobre todas as coisas.